Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Lucas Monteiro e eu compartilho assuntos referentes à advocacia, cartórios e principalmente ao direito imobiliário extrajudicial, auxiliando você, advogado, em questões que você pode resolver administrativamente por meio dos cartórios, melhorando e facilitando a sua advocacia. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você sobre o seguinte tema: 5 motivos para a regularização de imóveis no Brasil. Então, se você quer auxiliar seu cliente, se você quer dar aquela prestação, aquele auxílio ao seu cliente sobre a regularização de imóveis, eu sugiro que você fique comigo até o final e, inclusive, o quinto motivo é o mais fundamental de todos. Eu considero ele como essencial. Então, se você gosta desse conteúdo, se você quer aprender mais sobre isso, fica comigo até o final. Dito tudo isso, eu vou falar agora sobre cada um desses 5 motivos mais detalhadamente. E o primeiro deles é sobre a disponibilidade. O que é isso? Se o cliente apenas exerce a posse daquele imóvel, ele apenas exerce um dos direitos que lhe garante a propriedade. Ou seja, ele não consegue exercer a propriedade plena. Ele exerce apenas um dos direitos que contempla a propriedade, que é a posse. Qual que é o resultado disso? Ele não vai conseguir dispor daquele imóvel. Ou seja, ele não tem condição de vender aquele imóvel, de doar aquele imóvel, ele fica adstrito apenas ao exercício da posse, ok? Então, assim, como que você garante a propriedade? A propriedade é garantida com o registro do título translativo de propriedade, de transferência de domínio, através do cartório de registro de imóveis, que no caso pode ser por um instrumento particular ou por uma escritura pública. Aí você pode perguntar assim para mim: Lucas, mas meu cliente não tem esse título translativo de propriedade, ou seja, ele não tem uma formalização de um contrato, de uma escritura pública. O que fazer nesse caso? Então, eu acredito que você tem que verificar se é um caso passível de uso capião. Se ele consegue comprovar documentalmente, por algumas circunstâncias, seja por imposto, seja por a situação fática dele no imóvel, se você consegue usucapiar administrativamente ou até judicialmente. O segundo motivo para a regularização de imóveis no Brasil, que eu trago para você aqui hoje, é sobre o acesso ao crédito por meio de hipoteca ou alienação fiduciária. O que é isso? Se o seu cliente tem um imóvel devidamente registrado no cartório competente, ele pode dar o imóvel em garantia, seja em hipoteca ou alienação fiduciária, e solicitar um financiamento por isso. No caso, o banco ele não vai aceitar o imóvel em garantia se não estiver devidamente registrado em nome do seu cliente. Então, se é mais uma facilidade, é uma oportunidade que o cliente tem de ofertar esse imóvel em garantia e solicitar um crédito. Se ele não tiver o imóvel registrado, ele jamais vai conseguir esse crédito. O terceiro motivo é a possibilidade que seu cliente tem de integralizar o imóvel dele ao capital social de alguma empresa que ele queira fazer parte como sócio, ou se ele quiser abrir uma empresa e fazer com que esse patrimônio dele, o imóvel, faça parte como capital social da empresa. Então, assim, o primeiro passo para que ele regularize esse imóvel, ou seja, que o registro esteja correto lá no cartório de registro de imóveis, é registrar esse imóvel. Então, ele vai poder colocar esse imóvel no contrato social e esse contrato social poderá ser levado a registro lá na junta comercial. O quarto motivo é evitar que haja uma usucapião indevida, entre aspas. É como assim? Se o seu cliente possui um imóvel que não necessariamente ele more nele, é um imóvel, um lote, por exemplo, e apenas detém ali a posse e não tem a propriedade garantida, ou seja, ele não tem um título, ou mesmo que haja o título, ele guarde esse título, seja um contrato particular ou uma escritura pública, ele corre um risco fazendo isso. Porque se alguém tomar posse do imóvel, mesmo que seja uma posse clandestina, uma posse precária, e contemplar todos os requisitos da usucapião, ele pode perder esse imóvel. Dito tudo isso, eu vou compartilhar com vocês aqui uma história, um exemplo de caso que aconteceu lá no cartório onde eu faço parte, em que o nosso registrador compartilhou conosco e eu vou compartilhar aqui com vocês. A história é o seguinte: uma pessoa ela comprou o imóvel de uma loteadora, de um loteamento, e fez apenas pegou esse contrato tal e depois fez uma cessão de direitos para um terceiro. Esse terceiro ficou apenas com essa cessão de direitos, ok? E houve uma situação em que um outro posseiro
ele lavrou uma escritura pública daquele terreno e deixou essa escritura pública guardada, ou seja, não registrou, deixou a escritura lá e tudo mais, sobre o mesmo imóvel, ok? E aí o que aconteceu? Essa pessoa que detinha a cessão de direitos, ela formalizou uma ata notarial, percebeu que ela contemplava todos os requisitos para que formalizasse a usucapião extrajudicial e chegou lá no cartório e solicitou a usucapião extrajudicial daquele imóvel. Nós fizemos todos os procedimentos corretos, fizemos as intimações, fizemos a exigência de documentos e o usucapião foi deferida. O oficial registrador lá do cartório, ele deferiu o pedido de usucapião. Só que o que aconteceu? Passado algum tempo, chegou para registro a escritura pública sobre aquele mesmo imóvel. Ou seja, a pessoa, e aí nesse caso, o que você acha? A pessoa que detém a escritura pública, ela pode registrar a escritura pública? Entendemos que não. Por quê? Já houve a garantia da propriedade, houve o reconhecimento da propriedade mediante a usucapião. Então assim, a pessoa que guarda um título, guarda um contrato particular ou guarda uma escritura em casa, ela está correndo sérios riscos de perder aquele imóvel. Então se você tem que orientar seu cliente, se ele tem um documento, seja um contrato particular, uma cessão de direitos ou uma escritura pública, ele tem que providenciar o registro, senão ele corre o risco de perder essa propriedade. Nesse caso, essa mulher que detinha a escritura pública, ela perdeu a propriedade. Ela não tem como reivindicar essa propriedade, ela vai reivindicar direitos de indenização referente àquele imóvel na justiça. Mas o imóvel em si, ela não garante. É claro que ela pode tentar na justiça, mas ela perdeu a propriedade nesse caso. Por que ela perdeu a propriedade? Porque ela não registrou. Ou se você está no imóvel, a situação fática, isso não lhe garante a propriedade, ok? É o título translativo registrado no cartório que vai garantir a propriedade. O quinto e último motivo, que eu considero mais importante, é a garantia do direito à herança. Como assim? Um dos principais motivos para que se regularize um imóvel é para você garantir o direito à herança. No caso, o artigo 1784 do Código Civil, ele determina que, uma vez aberta a sucessão, o patrimônio transmite desde logo. Ou seja, se no momento da sucessão aquele imóvel não esteja registrado no nome dos de cujos, aquele patrimônio não vai fazer parte do acervo hereditário e, logicamente, não poderá ser partilhado. Então veja a importância disso. Se o imóvel não estiver devidamente registrado, não poderá haver sucessão. Então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que você tenha gostado desse conteúdo, compartilhando aí com você sobre os 5 motivos de se regularizar um imóvel no Brasil. Então se você tem um cliente passando por isso, se você tem um cliente nessas situações que eu falei para você, informe a ele e fale os perigos de se não regularizar um imóvel, que isso pode ser irreversível para ele, tá certo? Então se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui, deixa um comentário, faça alguma pergunta que eu possa estar te ajudando aí, num caso prático. E nos vemos até o próximo vídeo.